Se você é um empreendedor cristão, 2025 não vai ser mais um ano. Esse é o momento de ser cada vez mais luz no momento caótico que a gente vive aqui na Terra, mas utilizando as suas habilidades, o seu negócio para glorificar o reino de Deus. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar, eu quero te falar como você pode se posicionar como um empreendedor, um empresário cristão e ao mesmo tempo glorificar Deus, escalando também os seus resultados. Se você chegou aqui nesse vídeo, então já se inscreve aí no canal, não custa nada. Aqui eu falo sobre empreendedorismo, negócios, ofertas de alto ticket. Então clica aqui e se inscreve. Deus tem um propósito não só para você, como um ser humano, mas também como um dono de um negócio, que ao mesmo tempo que lucra, usa o seu negócio para impactar o máximo de pessoas possível para a glória de Deus. E a primeira vez que eu crio um conteúdo basicamente muito nichado e falar sobre o ser cristão, né? Por muitos anos aqui na internet, eu meio que ocultei essa questão de ficar falando que eu era cristão, por justamente entender que o meu exemplo, a minha vida e os meus frutos indicariam Jesus. Só que depois de muitos anos empreendendo e entendendo que o exemplo e os frutos são super importantes para você mostrar a Cristo, eu acabei entendendo que não falar de Jesus na minha comunicação é limitar o crescimento do reino e limitar a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, a mensagem de salvação. Eu também acabei me limitando por tentar fugir, muitas das vezes, de ser um cara na internet que usa a Bíblia, usa a palavra de Deus, ou usa o evangelho, ou ser cristão, que está na moda hoje, né? Para poder vender alguma coisa. Eu sempre briguei aqui internamente para não ser configurado, colocado no mesmo saco de uma pessoa, por exemplo, que usa o nome de Deus para poder vender alguma coisa. Eu sei que existem muitos por aí, você deve sim conhecer alguém que faça isso. Por muitos e muitos séculos acontece isso perante o meio da comunidade cristã, mas eu quero trazer um novo ângulo e uma nova realidade do que eu tenho pensado e maturado muito ao longo dos meus 33 anos de fé, de cristandade e de tentar caminhar no caminho da graça. E talvez você chegou aqui também tenha essa questão de limitação de será que eu fico falando só da Bíblia? Porque eu sei que existem muitos cristãos que são chatos pra caramba. Você já deve, na sua vida, encontrar ou ter encontrado muitos cristãos que são chatos pra caramba. Parece que servir a Jesus é chato. Ele quer evangelizar todo mundo, custe o que custar. E o problema não é sair por aí evangelizando, mas é de fato entender que é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado, e não é você, não são suas palavras, nem de fato o seu posicionamento que eu vou te mostrar aqui. Mas tudo isso que eu vou te falar aqui, principalmente seu posicionamento como cristão e como dono de negócio, é você entender como você pode glorificar melhor a Deus com a sua vida empresarial. E foi isso que eu aprendi nesses últimos anos, e esse ano eu quero ser muito intencional nisso, e você vai me ouvir falar mais de Deus, de Cristo, de salvação, de reino, de fé. Porque eu entendi que sem isso a gente não consegue viver, não consegue ter uma vida plena aqui na Terra. E claro, o nosso objetivo como cristãos é sempre glorificar ao nome do Senhor. Que comais, quer bebeis, fazer isso tudo para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto, depois dessa rápida introdução que eu quero conectar com você, é justamente perguntar para você se a sua visão empresarial está alinhada com a visão do reino de Deus. E isso eu comecei a refletir muito nesse último ano para entender que será que a minha visão de negócio, de prosperidade, de crescimento, de lucro, de fazer o que eu faço hoje, está alinhado com aquilo que Deus quer para mim? Eu não sei você, mas eu nasci em um lar cristão e toda a minha vida ela foi baseada, para quem sabe, né, foi baseada no movimento pentecostal, a quem eu sou muito grato.
E, basicamente, a gente ouve muito e aprende muito sobre que os seus pensamentos não são seus pensamentos, mas os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Só que quando a gente vai empreendendo, a gente vai meio que perdendo isso. E eu vou falar por mim mesmo, eu acabei me perdendo um certo desalinhamento. Eu fui muito claro numa intenção e numa sensibilidade que eu sempre tive, né, com Deus, com a minha fé, mas chegou um ponto que eu entendi, eu senti, sabe, algo que poderia estar melhor alinhado para poder impactar o máximo de pessoas, porque se eu decidir escolher a educação para poder trabalhar, ou seja, ajudar outras pessoas através de conhecimento, de habilidades, de ferramentas, usar isso aqui como um conteúdo para chegar na sua casa, chegar no seu negócio e te ajudar a prosperar o teu negócio, eu preciso cada vez mais ter um alinhamento com Deus para que eu possa abençoar mais a sua vida. Uma das coisas que eu tentei fugir cada vez mais e tento fugir muito, é ser um cristão ateu. Tem até um livro, eu vou deixar aqui, que é justamente um livro que esse título me chamou muita atenção, que muitas vezes a gente é cristão, mas se comporta como ateu. A gente não tem uma vida de oração, a gente não tem uma vida de leitura da palavra de Deus, a gente faz e toma decisões, claro, conforme somente a nossa consciência, e às vezes a gente não coloca tudo isso na apresentação para Deus, para que Deus ele possa agir conforme a sua vontade e não a nossa. E também nós, como empresários e cristãos, a gente vai ser cercado por armadilhas e tentações, principalmente aqui no Brasil, que não é fácil empreender, não é fácil construir um negócio, e a gente vai cair muitas vezes, ou aparecer coisas que vão nos tentar fazer cair através da falta de ética, moral, princípios, em busca de um dinheiro fácil que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou todas as vezes integralmente, não glorifica o nome do Senhor. Então, quando a nossa visão está alinhada ao que Deus quer, e isso a gente faz de forma tangível, apresentar Deus em oração e buscar, assim, o seu entendimento e a sua sabedoria para que a gente possa tomar decisões certeiras. E eu, por exemplo, como eu falei aqui no começo do vídeo, eu decidi que esse ano eu vou falar mais da minha fé, por ser um alinhamento de visão daquilo que Deus ele tem para promover através da minha vida. E se você está nesse vídeo aqui hoje é porque você tem um certo grau de afinidade, ou até tem a mesma fé do que eu. Por muito tempo, eu usei frutos e exemplos. Isso é super incrível para você fazer o reino de Deus crescer. Só que a partir de hoje, eu falo mais, ou seja, o verbo pregar, eu prego mais, preach, né? Eu vou lá e falo mais sobre a minha fé, porque de fato a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, será que o teu negócio hoje está bem alinhado com a visão de Deus? Se você não está bem alinhado, você percebe que não está gerando esse alinhamento, eu quero te convidar o quê? A colocar em oração isso, e intenção, fé e ação, para que você consiga fazer esse alinhamento estratégico para entender, será que o meu negócio está glorificando a Deus? Será que o meu negócio está seguindo os preceitos, os princípios morais e éticos divinos que tem na palavra de Deus? E é isso que você pode fazer para prosperar cada vez mais dentro do reino de Deus e também dentro do seu negócio. E eu sei que, claro, eu vou falar alguma coisa aqui que você acha que eu tenho que fazer isso para ser um cristão para poder prosperar? Olha só, a gente não prospera por nós mesmos. A gente prospera pela simplesmente graça de Deus. Então, se a gente faz ou não faz, Deus é poderoso, Deus é soberano e Deus faz todas as coisas. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Agora, se eu agir com intenção, como, por exemplo, na lei da semeadura, quanto mais eu planto aquilo que é bom, mais eu colho aquilo que é bom. Então, é muito natural, é muito normal para mim falar sobre fé e falar sobre prosperidade, mesmo que não seja o alvo principal da fé. O alvo principal da fé é salvação. Mas hoje, como dono de negócio, você tem que saber que você pode prosperar muito se cada vez mais você alinhar a visão do seu negócio e a visão do reino de Deus. Então, outra forma de você alinhar o seu posicionamento como um empresário, dono de negócio cristão,
É você também entender quais são os produtos que podem impactar o máximo de pessoas. E isso você tem o dever moral e ético, não só de cristão, mas de vida, você impactar o máximo de pessoas com o seu produto e com o seu serviço. Seja aquilo que você vender, você ajuda as pessoas de forma ética, de forma integral, de forma moral. Se você tem esse papel de abençoar as pessoas e recebendo dinheiro por isso, eu quero que você coloque no seu coração de impactar o dobro, o triplo, até 10 vezes mais as pessoas que consomem o seu produto. Às vezes você está vendendo somente para 1.000 pessoas, você está impactando 1.000 pessoas. Será que você não consegue impactar 10.000 pessoas? Às vezes a limitação está na sua cabeça e na falta de alinhamento do reino de Deus, na falta de alinhamento da inteligência para crescer. E como eu falei, você como empreendedor cristão, você precisa entender que se você está aqui, se Deus colocou para você uma semente de crescimento através do empreendedorismo, você precisa dar fruto. Árvore que não dá fruto, ela só resta para ser cortada e lançada ao fogo. Mas se você é uma árvore frondosa que gera frutos, você precisa crescer, multiplicar e alcançar mais pessoas. Eu vejo até como um pecado você ter um produto e um serviço tão bom e você não conseguir alcançar mais pessoas. Você precisa entender que quanto mais pessoas são impactadas pelo seu produto ou serviço, mesmo que diretamente elas não consigam entender ou ver Jesus ali, mas você pode abrir canais para poder falar sobre Jesus, para poder impactar e abençoar essas pessoas. Só que você precisa chegar em mais pessoas. Como é que você faz isso? Através de marketing, através de branding, através de processo de vendas. Porque justamente você vai fazer isso e você vai alcançar mais e mais pessoas. Eu tenho certeza que o desejo de Deus não é ver nenhuma empresa pequena. E uma empresa, principalmente, que tem os preceitos e divinos dele para poder crescer. A ordem de Deus é que você evolua, é que você cresça, é que você desenvolva, é que você faça tudo para a glória de Deus. E outro ponto importantíssimo é você entender como você se torna um empresário melhor. Ter o seu desenvolvimento, o seu conjunto de habilidades pessoais, né, desenvolvimento pessoal, vai fazer você ser um cristão melhor e um empresário melhor. Às vezes, né, e isso é muito claro, né, eu vejo muito isso aí, às vezes ser um empresário cristão é muito cristão e pouco empresário. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que às vezes você lida com a fé, parece que a fé é uma roleta russa de sorte que vai fazer o seu negócio ser abençoado com nenhum tipo de técnica, só orando a Deus para Deus mandar clientes para você. E isso não vai acontecer. E isso pode acontecer, mas não é algo saudável. Do outro lado, tem pessoas que inibem totalmente a fé do seu negócio e tentam fazer pelo seu próprio braço, pela sua própria força, sua própria energia. E tá tudo bem você fazer por aí. Só que, se você atrela isso com a fé, você vai conseguir alcançar novos patamares, como você pode construir novas estratégias através da fé. E é muito engraçado porque minha mãe sempre falava assim: meu filho, ora a Deus e pede uma estratégia para ele, pede uma estratégia para passar no concurso, pede uma estratégia para poder fazer uma prova, para poder conseguir aquela vaga de emprego, né, a empreender. Então, às vezes, você precisa colocar sua fé em prática para poder construir novas estratégias. E a minha oração é sempre essa: Deus, coloque em mim sabedoria, como o rei Salomão, o Senhor deu para ele uma grande riqueza, uma grande prosperidade. Faça isso no meu negócio, eu quero estar aberto. Então, trazer a fé dentro do seu alinhamento de negócio vai fazer com que você tenha ali muito mais clareza daquilo que você tem que fazer. E por último, se você quer ser um cristão que tem prosperidade nos seus negócios, ore a Deus. Ore a Deus. E eu quero salientar essa questão da oração porque é muito importante. Eu sempre orei a Deus pedindo para que Ele me ensinasse a orar. Eu lembro que existe uma passagem na Bíblia que fala assim, que os discípulos, eles olhavam e viam Jesus orando, eles perguntaram um certo momento para Jesus, dizendo assim: mestre, nos ensina a orar. Essa palavra, essa mensagem é linda, porque se você aprender a orar certo, você vai conseguir trazer a glória de Deus para sua vida, você vai conseguir fazer com que as pessoas
elas se vejam como um cristão verdadeiro, porque um cristão verdadeiro ora ao Deus, ora ao seu Senhor, ora ao seu Salvador, e ao mesmo tempo você se enche de graça, você se enche do Espírito Santo de Deus e você acaba se conectando mais com Deus, né? A oração é o elo que nos une a Deus. Então, ore, vai tomar uma decisão, ore, vai abrir um novo projeto, ore, né? Vai fazer uma live, produzir um conteúdo, abrir uma mentoria, abrir um novo serviço, ore a Deus. Peça para que Deus esteja à frente de todos os seus pensamentos, de todas as suas estratégias e faça com que a tua oração possa transmitir essa dependência de Deus. E esse é um vídeo muito especial porque é um vídeo que eu trago um pouco mais da minha visão como cristão, como empreendedor, empresário. E eu quero também que esse vídeo te inspire. Se você acha que esse vídeo também pode inspirar outras pessoas, clica aqui no compartilhar, pega esse link e envia nos seus grupos de WhatsApp, porque ajuda que essa mensagem impacte mais empresários, mais empreendedores, mais profissionais, para que sirvam esse ano para a glória de Deus. E que você também seja muito abençoado. Conta comigo para poder escalar juntamente seu negócio com os mesmos princípios e valores. Clica aqui no canal, se inscreve, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.